Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por nos ter dado mais um dia de presente. E minha oração é que nesse dia Ele possa te guiar, te orientar e te proteger a todo momento. Que maravilha esse tempo separado por Ele de escola dominical para ministrar aos nossos corações, ministrar aquilo que Ele tem para a nossa vida, ministrar aquilo que a Sua palavra quer dizer a nós. Que você possa nesse momento esquecer de tudo aquilo que está ao seu redor e se concentrar naquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Que nós possamos absorver tudo aquilo que vem dele, que nós possamos plantar como uma semente no nosso coração, que essa semente possa ser cultivada, que ela venha a crescer, que ela venha a dar frutos, que abençoe os seus familiares, que abençoe todos aqueles que tiverem contato com você. Que nessa manhã eu possa ser um instrumento de Deus e você possa estar com seus ouvidos, a sua mente, o seu coração abertos para ouvir e para compreender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos começar esse tempo de escola dominical, meus irmãos, com uma oração. Queria, onde quer que você esteja nesse momento, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, que você se concentre em Deus nesse momento, que você ore a Ele, agradeça pela semana que se passou, agradeça pela proteção, os livramentos dele sobre a sua vida, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos. Agradeça a Ele pela provisão que Ele tem para conosco, nos dando aquilo que nós precisamos, pelo alimento de cada dia, pela nossa família, pelo nosso teto, pela nossa igreja. Agradeça pela salvação e também peça para que Ele fale o seu coração nesse momento de escola dominical. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por esse dia, Pai. Obrigado que o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado porque se estamos aqui agora, é graças ao Senhor. Tudo que nós temos e que nós somos totalmente dependentes do Senhor e somos totalmente gratos a Ti, Pai. Obrigado pela Tua presença em nossa vida, obrigado pela Tua proteção, obrigado pela Tua orientação e obrigado porque em meio a tanta turbulência, a tantas tempestades ao nosso redor, nós sabemos que estamos sendo guiados pelo nosso Deus bondoso e nosso Deus protetor, nosso porto seguro que é o Senhor, nosso socorro bem presente e a nossa fortaleza que não nos permite passar por essas aflições, mas que antes tem nos protegido e nos abençoado e nos guiado pelo caminho que devemos seguir. Nós te louvamos, entregamos esse tempo de escola dominical diante do Senhor e que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que tempo precioso esse, separado por Deus para falar aos nossos corações. Então aproveite esse tempo. Eu peço que você se desconecte um pouco de tudo aquilo que está ao seu redor e se conecte e preste atenção e ouça com o coração, com a sua mente, aquilo que Deus tem para a sua vida nessa manhã. Peço que você que está em casa, chame sua família para perto, chame seus filhos, seu esposo, sua esposa, que juntos, vocês como um lar abençoado, vocês possam buscar a Deus juntos. E você que talvez não esteja com os seus familiares, esteja sozinho, se concentre agora. Pare aquilo que você está fazendo, por mais que você talvez esteja assistindo esse vídeo pelo celular, e sempre há aquela tentação do WhatsApp, que aparece uma mensagem, do Facebook, você querer desconectar para ir lá e nunca mais volta para a mensagem. Ore, peça para Deus te ajudar nisso, para que você não perca a sua atenção, que o seu foco esteja totalmente voltado à palavra de Deus. E é nela que eu te convido agora a abrir. Queria te convidar a abrir no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 ao 29. Aqueles que têm acompanhado as últimas escolas dominicais, há algumas semanas nós começamos a estudar as cartas de Jesus às igrejas da Ásia, ou as igrejas do Apocalipse, e extrair dessas cartas aquilo que vem nos ajudar a ser igreja hoje. Exemplos bons a ser seguido e também como aqueles exemplos aos quais a gente não deve seguir. Então, através dessas cartas, através da palavra de Deus, nós temos um norte, nós temos uma direção de como ser igreja hoje e por como a gente deve caminhar em meio a esse mundo que nós vivemos. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve:
Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Irmãos, essa carta, Jesus então está escrevendo para a igreja de Tiatira. E essa igreja era uma igreja amorosa, uma igreja que tinha fé, uma igreja que servia, uma igreja que tinha perseverança, que tinha numerosas obras, mas que tolerava a imoralidade sexual. Nós vemos aqui, logo no começo do texto, Jesus se apresentando a essa igreja. Antes de Jesus falar propriamente da igreja, Jesus se apresenta a essa igreja, que se encontrava em Tiatira. Ele diz assim: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Essa apresentação de Jesus se apresenta como sendo Filho de Deus. Para muitos judeus e pagãos da cidade, eles não entendiam essa divindade de Jesus. Então Jesus se apresenta dessa forma, para que eles compreendessem e soubessem que Jesus é sim divindade, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus sim está ali representando um único Deus. Não existe outro Deus, somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, em meio a uma cultura pagã, onde as pessoas adoravam vários deuses, Jesus se apresenta como sendo o Filho de Deus, para que eles entendessem que somente há um Deus, e que Jesus sim é essa divindade, para tanto que os judeus entendessem isso, para como os pagãos também, demonstrando assim, dessa forma, Jesus está demonstrando que ele está acima de qualquer outro Deus. O nosso Jesus, meus irmãos, é o Filho de Deus. Que você possa compreender isso, que você possa ter essa certeza. Não existe outro Deus. Jesus veio como Messias Salvador, aquele que veio enviado pelo Pai para nos trazer salvação. Ele sim veio como homem, mas também ele era Deus. Ele era totalmente homem, como também era totalmente Deus. Esse é o nosso Jesus. Você crê nessa divindade. Jesus não era apenas um homem de carne, mas ele era o próprio Deus encarnado. E que essa verdade possa te fortalecer, possa te dar esperança, porque nos mostra que nosso Deus, ele se importa conosco, ele se importou com o seu povo que estava caminhando em direção à morte eterna e nos salvou, enviando o seu Filho Jesus. Através da vida do seu Filho, da sua morte, nós podemos ter a salvação. Jesus posiciona também nessa cidade de Tiatira sobre os pés como bronze polido. O que seria o bronze polido? Essa liga é durável, é estável e firme.
O brilho desse metal chama a atenção, fazendo com que a população perceba a presença de Jesus. Ele faz da cidade sua residência permanente. E assim, também os seus seguidores devem permanecer sem medo. Ou seja, Jesus, ele se coloca aqui como chama de fogo, né? Os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze, para mostrar isso, para mostrar aquela cidade que ele é a luz que essa cidade precisaria, e que nele nós temos segurança, nós temos estabilidade, nós temos firmeza. Aquela cidade seguia outros deuses que não poderiam fazer nada por eles, porque eram deuses criados, talvez de barro, de ouro, ou talvez até mesmo pela sua imaginação. Esses deuses nada poderiam fazer para esse povo. Porém, o nosso Deus, Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que pode sim dar segurança, aquele que pode fazer com que a vida daquele povo florescesse e frutificasse. Esse é o nosso Jesus, por isso que ele se apresenta como bronze polido, para que as pessoas, ao olharem, enxergassem nele a luz resplandecendo do próprio Deus através dele, para aquele povo, para aquela cidade. Essa é a apresentação de Jesus. E como nós temos visto, Jesus ele usa um esquema, nessas cartas. Normalmente ele começa com um elogio, ele começa elogiando aquilo que aquela igreja, pelo qual ele tem escrito a carta, tem de bom. E aqui não foi diferente. No versículo 19, ele ressalta aquilo que de bom aquela igreja tinha. E ele diz assim: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Então, nesse versículo 19, Jesus ressalta aquilo que de bom tinha aquela igreja. E nós vemos que, assim como outras igrejas que Jesus elogia no começo da carta, essa igreja não foi diferente. Ela tinha boas qualidades, ela tinha pontos positivos, os quais foram elogiados por Jesus. E nós vemos aqui que dessas obras, de tudo aquilo que Jesus ressalta, ele inclui nelas o amor e a fé como qualidades interiores. Ou seja, ele diz: conheço tuas obras, o teu amor, a tua fé. Nós vemos que esses dois aspectos de amor e fé era algo praticado dentro da igreja. Era uma igreja amorosa, ou seja, uma igreja que cuidava um dos outros, uma igreja que amava a Deus. E que isso sirva de lição para nós, meus irmãos. A igreja ela precisa praticar o amor dentro dela. Para que nós possamos transmitir esse amor para fora, nós precisamos, primeiramente, exercer o amor dentro da igreja, para com os nossos irmãos. Às vezes a gente quer evangelizar, a gente quer alcançar a cidade, o bairro, o nosso estado, o país, o mundo, só que a gente esquece dos nossos irmãos ao lado. Primeiramente, nosso primeiro estágio para a gente demonstrar amor é na família, logo a seguir é dentro da igreja, meus irmãos. A igreja precisa viver em amor, a igreja precisa demonstrar amor uns pelos outros, para com o próximo e também para com Deus. Não adianta a gente falar que ama a Deus se não ama o próximo, mas também não adianta a gente só amar o próximo e deixar de amar a Deus. As duas coisas estão caminhando juntas. Nós amamos as pessoas e amamos a Deus juntas. O amor a Deus nos faz amar as pessoas, e quando amamos as pessoas, nós precisamos amar a Deus. Isso era ressaltado nessa igreja, e que isso possa ser ressaltado nas nossas igrejas hoje, que nós possamos ser igrejas conhecidas por amarem uns aos outros, por cuidarem dos seus membros, que um irmão cuide do outro, que um irmão se importe com o outro. Outro aspecto citado é a fé. Essa igreja é uma igreja de muita fé, que cria, sim, em Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, uma igreja que cria, sim, em Deus como sendo o seu único Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que sustentava aquela igreja. Que a fé possa também nos fortalecer a cada dia, que nós possamos ter cada dia mais fé em quem Deus é e naquilo que Ele tem feito em nós e através de nós por todo esse mundo. E nós vemos também as suas qualidades externas, ou seja, serviço e perseverança. Jesus aqui diz, o teu serviço e a tua perseverança. Isso nós vemos que são dois aspectos positivos, porém que a igreja exercia fora dela. Serviço, essa igreja, ela servia a comunidade, ela abençoava pessoas que precisavam, que passavam por necessidades, que propriamente não estavam dentro da igreja.
Era uma igreja reconhecida porque ela abençoava a população daquela cidade. E é uma igreja também, meus irmãos, que perseverava em meio a tanto paganismo, em meio a tanta perseguição. Essa igreja ela perseverava e mostrava isso para todos que estavam fora dela, que ela amava a Deus ao ponto de dar a sua própria vida por Ele. Que esses dois aspectos externos também façam parte da nossa vida, meus irmãos, como igreja, que nós possamos também, além de servir e amar os de dentro, que nós possamos sair das quatro paredes e também servir e amar aqueles que estão fora. Muitas pessoas, meus irmãos, nesse momento de pandemia, estão precisando de ajuda. Tem percebido mesmo aqui no industrial, pessoas que não são da nossa igreja, mas que têm precisado de alimentos, de agasalho, de várias coisas. E você também pode servir essas pessoas, servir com aquilo que você tem, que você possa abençoar pessoas, que você possa fazer algo para as pessoas, talvez não somente doando alguma coisa, mas servindo de alguma outra forma, ajudando aquele velhinho, aquele irmão, aquele vizinho que você tem, que não consegue limpar a casa, você possa dar um jeito de limpar a casa dele. É lógico que agora no tempo de pandemia a gente não pode entrar na casa de pessoas idosas, mas com todos os cuidados. Você possa perceber aqueles que estão precisando de algo, correr atrás. Talvez você mesmo não consiga, não tenha aquilo que a pessoa precise, mas você pode correr atrás. Nós temos uma igreja, nós somos irmãos, nós precisamos nos ajudar e ajudar aqueles que estão fora. E que nós possamos perseverar em meio a tanta tribulação e que as pessoas lá fora vejam essa perseverança. Vejam que os cristãos eles não estão cabisbaixos em meio a tanta dificuldade, mas que nós continuamos prosseguindo e caminhando, porque nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guia na direção dele, um Deus que não nos faz olhar ao redor para a tribulação, mas que nos faz olhar para Ele. Isso nos dá esperança e por isso nós perseveramos e que todos que estão fora da igreja consigam enxergar isso em nós, meus irmãos, que essas qualidades possam crescer na nossa vida, porque o texto diz, Jesus mesmo diz aqui, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, essa igreja, as obras dela não estavam limitadas naquilo que eles faziam, eles estavam crescendo, ou seja, estavam sempre fazendo mais alguma coisa, eles estavam sempre evoluindo, caminhando para frente. Que nós possamos ser assim também, meus irmãos, que nós já fizemos talvez algumas boas obras para mostrar quem Deus é e para mostrar que nós, como salvos, nós praticamos boas obras. Que nós possamos fazer isso com mais frequência cada dia. Que nós não nos acomodemos. Por eu já ter feito muita coisa, agora não preciso fazer mais. Ao contrário, assim como essa igreja, que a gente possa cada dia mais buscar servir mais, cada dia mais a gente possa perseverar, cada dia mais a gente possa ter mais fé, que cada dia a gente possa amar mais os de dentro, os de fora. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude a prosseguir e que as nossas últimas obras sejam muito maiores do que as primeiras, muito mais numerosas. Que Deus nos ajude. Porém, assim como Ele também elogia, Jesus também, Ele repreende. E a igreja dele precisa de repreensão, porque por muitas vezes, como pecadores, pessoas falhas, nós caminhamos por caminhos perigosos que muitas vezes nos levam para longe dele. Mas sabemos que a igreja é dele, por isso ele tem cuidado da sua igreja. E por isso que eu vejo que a repreensão faz parte do cuidado dele para com a sua igreja. E aqui no versículo 20, ele traz uma repreensão. Ele muda de uma forma bem abrupta, do elogio para a repreensão. E ele diz assim no versículo 20: tenho, porém, contra ti. Normalmente ele usa essa fórmula para repreender as igrejas. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Aqui, embora os crentes estavam tendo um grande esforço, dessa igreja para caminharem com Deus, para manterem sua fé, tinha uma pessoa dentro dessa igreja, uma mulher cujo Jesus chama de Jezabel, mas esse não era propriamente o nome dela. Jesus estava comparando com Jezabel, a mulher do rei Acabe, lá do Antigo Testamento, aquela que fazia com que os servos de Deus caíssem em prostituição e na imoralidade e na apostasia. Jesus compara e chama essa mulher de Jezabel
porque ela estava fazendo a mesma coisa nessa igreja de Tiatira. Essa mulher se autodenominava profetisa. Então, nós podemos entender que essa mulher, ela tinha um cargo influente na igreja, que era talvez de professora, de ensino. Ela ensinava os crentes daquela igreja. Porém, meus irmãos, ela estava ensinando doutrinas que não se encontravam na Bíblia. Ela estava levando a muitos servos de Deus daquela igreja a caírem no adultério, a se prostituírem e a frequentarem templos pagãos e a comerem comidas sacrificadas a esses deuses pagãos. Olha só, essa mulher, ela persuadiu a igreja a praticar relações sexuais ilícitas nesses templos e a comerem ali os alimentos oferecidos a esses deuses, sob o pretexto, de religião, para que essas pessoas caíssem no pecado da imoralidade. E com esse pecado vêm as consequências e as tristezas de tudo aquilo que esse pecado traria na vida desse povo. Olha só, porém nós vemos que Jesus ele alerta que a igreja estava tolerando ela, ou seja, talvez essa mulher ela estava fazendo tudo isso e aqueles que eram servos fiéis, que não ouviam aquilo que ela estava dizendo, eles estavam tolerando ela. Acho que provavelmente ela continuava dando aula na igreja, ensinando essas doutrinas e ninguém estava falando nada. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Pessoas que têm cargos de influência na igreja, como pastores, como líderes de ministérios, como professores de escola dominical, vários outros que ensinam, precisam ser exemplos, meus irmãos, de pessoas que meditam, que preguem aquilo que a palavra de Deus tem dito. Nós precisamos ser críticos com relação a isso. E eu falo para você, que talvez você, pastor, mas eu não sou professor, não tenho cargo influente, eu sou somente o crente que vou na igreja e ouço a palavra. Você também precisa ser crítico, sabe por quê? Você precisa ouvir tudo aquilo que você tem ouvido em pregações e ensinos, mas que você possa também buscar a Deus através da palavra. Nós vemos que muitas vezes as pessoas elas caem porque elas não estão estudando a palavra de Deus. Então vem aquele líder, aquela pessoa que fala ou que tem agido de uma forma muito estranha, que tem ensinado coisas estranhas e as pessoas estão indo obedecendo aquilo que ela está dizendo. Sabe por quê? Porque as pessoas não param para meditar na palavra de Deus. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos tendo uma geração de crentes analfabetos bíblicos. Crentes que sabem ler, sim, sabem escrever, porém não leem e não meditam na palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, para não sermos enganados por ninguém, seja por pastores, seja por membros, por qualquer pessoa que traga o ensino, para que a gente não possa ser enganado, a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece ela de fato, nós nunca seremos enganados, porque nós conheceremos a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, por mais que pessoas estejam ensinando algumas coisas, nós conseguiremos identificar que aquilo que ela está ensinando não é aquilo que está na palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, estudar a palavra de Deus. Você precisa meditar, não esperar somente esses momentos de escola dominical, momentos de culto, momentos de encontros, para você ter contato com a palavra de Deus. Você precisa ter esse contato dia a dia. É o alimento espiritual que nós temos. Você come seu alimento físico todos os dias, muitas vezes o café da manhã, almoço, tem gente que toma o café da tarde, o jantar. Sabe por quê? Porque nós precisamos do alimento físico para o nosso corpo conseguir ter energia e vivermos, e caminharmos, e fazermos as nossas atividades. Assim também é o nosso espírito, ele precisa ser alimentado. E o nosso espírito ele é alimentado não somente em momentos de escola dominical, onde tem um pastor pregando, um professor pregando, ou no momento de culto, mas ele é alimentado, nosso espírito é alimentado quando nós paramos e meditamos e refletimos sobre a palavra de Deus. Quando a gente lê, quando a gente não entende, mas ora, o Espírito Santo nos ilumina a mente para que a gente entenda aquilo que Deus tem para nós. Faça isso, alimente o seu espírito. Às vezes a gente precisa parar de alimentar muito a nossa carne e alimentar mais o espírito, né? Por isso existe o jejum, um tempo onde a gente se consagra, um tempo onde a gente separa para Deus. A gente precisa muitas vezes parar e jejuar mais e meditar mais, meus irmãos, para que a gente não possa ser enganado, como essa mulher fazia com aquele povo, levando muitos à apostasia. Essa mulher levava muitas pessoas a abandonarem a fé. Essa mulher levava muitas pessoas a viverem uma vida longe de Deus e próximas do pecado. Olha só, mas sabe por quê? Porque as pessoas ali talvez não
entendiam aquilo que a palavra de Deus falava, aquelas pessoas que dependiam totalmente de outra para ler a palavra de Deus ou para estudar. E até entendo, porque naquela época muitos não sabiam ler. Eles dependiam totalmente de pessoas para lerem e explicarem. Mas eu creio que hoje que nós temos a Bíblia ao nosso alcance, a maioria das pessoas sabem ler, nós podemos fazer essa diferenciação. E que essa repreensão não faça parte da nossa vida como igreja, meus irmãos. Como eu disse, essas cartas nos ensinam exemplos bons que devemos seguir, como foi aqueles elogios ali que a gente acabou de ler, como também aquilo que essas igrejas fizeram de errado, que nós devemos nos proteger hoje de fazermos iguais. No caso aqui é de permitir essas pessoas ensinando em nossas igrejas, e principalmente hoje, eu vejo que nós temos que ser críticos, ou seja, não criticar tudo aquilo que as pessoas estão falando, mas que você possa ter uma vida devocional, para que quando alguém falar alguma coisa que não vem da palavra de Deus, você consegue detectar, você possa detectar. E junto, com essa repreensão, ou seja, Jesus está repreendendo essa igreja porque eles deixavam essa mulher ensinar, e seduzir esses servos a praticarem tais coisas, olha, coisas horríveis, a praticarem relações sexuais em templos pagãos, a comerem comida oferecida a deuses pagãos. Olha como essa mulher estava atraindo e seduzindo essas pessoas para longe de Deus. Da mesma forma, Jesus também dá uma advertência. Então ele traz um elogio, uma repreensão, agora ele traz uma advertência. O que é essa advertência? É aquilo que ele pode fazer se a pessoa não cumprir aquilo que ele está pedindo. A pessoa está caminhando por um caminho errado, está vendo em pecado, porém ele dá oportunidades para nós, meus irmãos. Nosso Deus, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de mudarmos o nosso caminho. E foi isso que ele fez com essa mulher. Olha para o versículo 21. Aqui ele diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Olha só, Jesus, ele está dizendo aqui que ele havia dado tempo a essa mulher para que ela se arrependesse. Ou seja, talvez antes mesmo dessa carta, pessoas da própria igreja, os líderes da igreja, talvez já tinham conversado com ela e falado: você está errada, você está fazendo algo errado, você precisa abandonar isso, você precisa se arrepender, de ensinar isso, de praticar isso. Você está ensinando uma doutrina errada e você está levando pessoas a praticarem coisas erradas, assim como você tem praticado. Se arrependa. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele deu tempo para essa mulher se arrepender. E dessa forma, nós vemos que ela não se arrependeu. Todavia, não quer se arrepender da sua prostituição. Ou seja, aquela mulher, ela teve a oportunidade de abandonar aquela vida de pecado, porém ela não quis. Isso primeiramente mostra, meus irmãos, que o nosso Deus, ele é longânimo e nos dá tempo e oportunidade para nos arrependermos. Nosso Deus não é um Deus que nos castiga, que nos faz nada de pronto. Ele é longânimo, ou seja, ele tem um ânimo muito longo. E ele nos permite, meus irmãos, nos arrependermos dos caminhos que nós temos andado. Foi isso que ele fez com essa mulher. E para nós também não é diferente. Talvez nós estejamos caminhando por caminhos perigosos, caminhos de pecado, mas ele te dá a oportunidade. Hoje é uma oportunidade de você se arrepender, de você deixar de lado esse pecado, deixar de praticar esse pecado e viver uma vida santa, de santificação, uma vida que mortifica a carne e que vivifica o espírito a cada dia, uma vida que alimenta o espírito com coisas boas, com a palavra de Deus. Uma vida santificada é aquela vida que você busca ser cada dia mais parecido com Jesus. Deus, ele nos dá esse tempo para que a gente se arrependa, que não seja, você não faça como essa mulher fez. Ela teve tempo e mesmo assim ela preferiu o pecado do que uma vida com Deus. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos abandonar o pecado e nos apegarmos a Deus. Nós vemos aqui que a consequência, Deus não deseja a morte para ninguém, porém, ele é rico em misericórdia e quer que nos arrependamos. No entanto, quando isso não acontece, nós somos quem escolhemos a morte. Quando a pessoa não se arrepende, como essa mulher estava fazendo, ela estava procurando a morte, não Deus estava dando a morte a ela. E como consequência desse pecado, da falta de arrependimento, nós vemos aqui o que Jesus fala para ela, a partir do versículo 22, diz assim: eis que a próximo de cama, bem como em grande tribulação,
os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olha só, que nós vemos as consequências dessa vida de pecado dessa mulher e também daqueles que a seguiam, porque essa mulher estava fazendo discípulos, infelizmente discípulos não para Jesus, mas discípulos para Satanás. E essa mulher, chamada Jezabel, estava colhendo o que ela havia semeado. Ela fora lançada numa cama de sofrimento que acabaria levando à morte. Ou seja, essa mulher ia sofrer durante a vida até a sua morte. Olha que tristeza, meus irmãos, alguém que não se arrepende é alguém que morre aos poucos. A pessoa que não se arrepende do pecado, ela vai morrendo aos poucos. É como um enfermo em uma cama, que fica agonizando por muitos anos até chegar à morte. Olha que sofrimento. E Jesus não dá mais tempo e oportunidade para ela. Porém, ele dá sim oportunidade ainda para aqueles que a seguiam. Por quê? Jesus vê ela como uma agente que seduziu. A mulher é a culpada primária, enquanto seus seguidores ainda têm a oportunidade de se arrependerem. Ou seja, Jesus ele coloca a culpa primária sobre aquela mulher. Ela estava conduzindo aquele povo. Para ela, ele deu tempo e ela não se arrependeu. Porém, para os seus seguidores, Jesus ainda estava dando tempo para que eles se arrependessem. E Jesus estava dando oportunidade para eles se arrependerem. E Jesus diz aqui, os filhos, os seus filhos, se eles não se arrependerem, eles serão mortos. Ou seja, Jesus os matará. E os filhos aqui da mulher, na verdade, são esses seguidores. Os filhos aqui, na verdade, é uma linguagem figurativa para dizer, são aqueles que seguiam essa mulher. E Jesus estava falando para eles, estava alertando eles, aqueles que não se arrependerem também morrerão. Meus irmãos, nós precisamos de arrependimento. A igreja de Cristo, ela precisa se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar a Deus todos os dias. Nós precisamos pedir perdão, meus irmãos. Isso não é uma coisa que a gente faz somente em culto, é uma coisa que a gente deve fazer diariamente, porque todos os dias nós pecamos e todos somos pecadores e necessitamos da misericórdia e da graça de Jesus sobre a nossa vida todos os dias. Nós precisamos ser purificados todos os dias. Que você não deixe o pecado ir te conduzindo para longe de Jesus. Ao contrário, que você se arrependa, que você peça perdão diariamente por aquilo que você tem cometido. Se arrependa de tal forma que você deixe esse pecado de lado. Que você continue seguindo a Jesus, uma vida santa, de santificação a cada dia. E no versículo 23 mostra, esse arrependimento precisa ser verdadeiro e sincero, pois Jesus diz que conhece as mentes e os corações, ou seja, ninguém pode enganar a Deus. Esse arrependimento que Jesus está dizendo aqui, deve ser algo sincero, de coração, não algo de fachada, não para que a igreja veja que você é santo, que você não peca, para que as pessoas te elogiem por isso, mas para que você possa mostrar isso a Deus. E sabemos que Deus, Jesus aqui, ele diz que ele vasculha, ele sonda mentes e corações, dizendo assim, você não pode me enganar, meu irmão, você não pode me enganar, meu filho. Que seja assim com você, que você possa se arrepender de uma forma verdadeira e sincera, porque Jesus ele não olha aquilo que você faz externamente, ele olha para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma. Jesus ele olha para o nosso interior, meus irmãos. Possamos nos arrepender de forma sincera, porque Ele tem sondado nossos corações e a nossa mente. Que não seja diferente com você, faça isso, se arrependa. Nós vemos aqui uma ordem àqueles que se mantiveram longe desses pecados e firmes com Deus, ou seja, Deus ainda dá uma ordem para aquelas pessoas que não ouviram aquela mulher, que não caíram em pecado, como aqueles seguidores dela. Jesus diz nos versículos 24 e 25, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Jesus, ele fala àqueles que não se deixaram levar por as doutrinas erradas daquela mulher. Aqueles que não conheceram as profundezas de Satanás, mas que antes continuaram buscando com profundidade conhecer mais a Deus. Aqueles que se mantiveram firmes, mesmo em meio a tantos ensinos errados, a doutrinas erradas,
a pessoas que estavam levando eles à apostasia. Esses irmãos de Tiatira se mantiveram firmes, porém Deus diz assim para eles, Jesus diz que eles deveriam se conservar assim até a volta de Cristo, se mantendo firme no caminho e longe do pecado. Que nós também, meus irmãos, possamos ser assim, que nós possamos nos conservar íntegros, que nós possamos nos conservar firmes em Deus, buscando conhecer as profundezas de Deus, conhecer Deus de uma forma mais íntima a cada dia, e que nós possamos abandonar o pecado a cada dia. É isso que ele tem falado para nós até a sua volta. Ou seja, enquanto estivermos na terra, nós precisamos manter uma vida santa, uma vida próxima a Deus, longe de Satanás e longe do pecado. Que seja assim, que nós também possamos nos conservar dessa forma, que a nossa vida possa ser sempre em direção a Jesus, deixando o pecado de lado e caminhando e prosseguindo na direção dele. E aí, como sempre tem no final dessas cartas, um prêmio aos vencedores. Dessa carta não é diferente. Nos versículos 26 a 28, nós vemos esse prêmio. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Essa autoridade aqui, meus irmãos, primeiramente eu vejo que é a influência da pregação dessa igreja. Essa igreja, ela teria a autoridade de pregar naquela cidade, as pessoas se converteriam, uma cidade pagã, porém, a autoridade que Jesus está falando aqui é a mesma que ele deu aos discípulos em Mateus 28, essa autoridade de pregar o evangelho, de fazer discípulos, de batizar no nome dele. Essa é a autoridade que os vencedores teriam, o privilégio. Os vencedores são aqueles que se mantiveram firmes até a volta de Cristo, aqueles que se mantiveram firmes na fé, firmes na palavra de Deus até a sua volta. A primeira autoridade que eu vejo como prêmio é essa, da pregação. A pregação dele seria ouvida e pessoas se converteriam. E que seja assim com a nossa vida, meus irmãos, que nós possamos ganhar esse prêmio também, que nós possamos, através da nossa pregação, influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos ter a autoridade dada por Cristo a nós, de pregarmos e fazermos discípulos, e batizarmos pessoas que estão vivendo na escuridão. Que Ele nos capacite a isso, que Ele nos dê esse privilégio, em nome de Jesus. E eu vejo também que essa outra autoridade com Cristo, o crente que vence, terá a autoridade de reger e disciplinar e julgar o mundo na sua volta. Aqueles que se mantiverem firmes e fiéis reinarão junto com Ele. Essa é a promessa. Aqueles que foram salvos, aqueles que na volta de Cristo reinarão com Ele pela eternidade. Que possa ser assim conosco, meus irmãos, que possamos julgar as pessoas a partir daquilo que Deus pede para a gente ser. Que nós possamos, a partir de quando Ele voltar, possamos ser aqueles que reinarão com Ele, e que a mesma luz que brilha nele, reluz dele, reluz através da nossa vida. Quando Ele voltar, seremos glorificados, e que essa glória ilumine para toda a eternidade, através de nós, através da nossa vida. E eu vejo aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ou seja, meu irmão, no versículo 29 diz, que você possa ouvir, que seus ouvidos possam estar atentos, que você possa guardar essa palavra no coração, e nós como igreja, possamos ser uma igreja que abomine o pecado, uma igreja que se arrependa dia após dia de viver no pecado, uma igreja que busque se aprofundar em conhecer a Deus, em fazer a sua vontade sempre, em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado nessa manhã. Vamos orar, meus irmãos? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, que nos exorta, que nos ensina aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós não devemos fazer. Obrigado porque em tudo nós vemos a tua instrução e o teu cuidado para com a tua igreja, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque em tudo nós vemos, através da tua palavra, que o Senhor tem administrado a tua igreja, que o Senhor tem nos conduzido, que o Senhor tem mostrado o caminho pelo qual nós devemos caminhar. Obrigado por essa manhã abençoada, obrigado por cada irmão, por cada irmã que assistiu esse vídeo. Que o Senhor possa continuar ministrando ao coração de cada um deles, protegendo, abençoando, que eles possam ter um domingo abençoado na tua presença, Pai. E que aqueles que podem estar presencialmente logo mais à noite possam vir para ouvir mais da tua palavra
e para cultuarmos e adorarmos o Senhor. Aqueles que não podem, que possam fazer isso das suas casas, porque sabemos que o Senhor é um Deus que está preso em templos, o Senhor é um Deus que está em todo lugar. Então nós podemos te adorar e o Senhor vai nos ouvir, mesmo da nossa casa. Que os meus irmãos possam viver uma vida de adoração, uma vida que faça a tua vontade hoje e sempre, que agrade o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus nós te louvamos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que você possa ter um domingo abençoado, um almoço abençoado, uma tarde abençoada. E te esperamos logo mais à noite no culto. Que Deus te abençoe e te proteja hoje e sempre. Amém. Fiquem com Deus e um grande abraço a todos.